Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dando início a mais um ponto dentro dessa nossa exposição sobre a demonologia e o mistério do mal. Estamos vendo o gravíssimo problema da adivinhação, astrologia e quiromancia, né? Que o demônio ele usa como porta para atingir aquela pessoa que tem essas curiosidades. Aí vocês vão me dizer assim: mas isso aí, padre, é só uma brincadeira, como a questão da Ouija, aquela da madeira, que a resposta é dada por aquele indicador. Muitos exorcistas previnem, inclusive nos Estados Unidos, o gravíssimo problema dessas ditas experiências que às vezes os jovens fazem por brincadeiras nas escolas e assim por diante, que são altamente prejudiciais. Vamos continuando sobre essa questão da adivinhação, astrologia e quiromancia. Sempre, naturalmente, Deus pode intervir para frustrar os cálculos do demônio. Mas, normalmente, ele permite que as pessoas naturais produzam seus resultados. Daí, o acerto das previsões do demônio. Sem falar que o pai da mentira pode anunciar um fato até mesmo extraordinário que ele mesmo vai produzir e que por isso prevê com tanta segurança. Então é interessante isso, né? Ele faz uma previsão de uma coisa que ele vai fazer. E as pessoas se iludem, acham, não, mas realmente isso aí é extraordinário, foi uma profecia ou assim por diante. O demônio, ele é o pai da mentira, né? E nós temos que saber disso. Inclusive, nas tentações, a grande arma que o demônio usa é a mentira. Como, por exemplo, tu vai ter uma felicidade. O demônio não vai oferecer nada de ruim para nós, aparentemente, né? Depois as consequências realmente são totalmente negativas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Porém, aquilo que depende da vontade de Deus ou da liberdade dos homens escapa inteiramente de suas capacidades de previsões. Então, aquilo que Deus planeja e os homens decidem, o demônio não tem como prever. Ele prevê aquelas astúcias, né, que ele vai fazer. O mal que ele vai fazer, ele pode colocar como uma previsão para aqueles que, vamos dizer, que seguem a ele, né? Toda forma de adivinhação constitui uma superstição e uma invocação, ao menos implícita, ao demônio. Por isso, sua utilização é em si mesma ilícita. Em outros termos, constitui, segundo a moral católica, um pecado de per si grave, quer dizer, ele é um pecado grave, essa adivinhação, né? Eu já comentei aqui com vocês que ela está relacionada com a desconfiança na divina providência. Quando nós não colocamos a nossa confiança em Deus, nós podemos dizer, né? Nós temos o Salmo 22, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo de confiança em Deus. Quando nós não confiamos em Deus e confiamos nas nossas forças, o demônio vem nos auxiliar. Por exemplo, por que a gnose é ruim, é negativa? Por que o budismo em si ele é negativo? Por que qualquer doutrina que coloque, ou filosofia que coloque o homem como centro é perigoso? Por quê? Porque se você colocar o homem como centro, você descarta Deus. Deus é colocado em segundo lugar ou terceiro lugar. E especialmente o ato que Jesus fez para nos salvar.
Então, por exemplo, essa questão pensamento positivo, vamos fazer uma espécie de um retiro onde a gente vai falar que nós podemos tal coisa, né? Você desenha um diamante no quadro e você fica dizendo eu posso, né? Isso, se eu centralizo vamos dizer, a minha fé no homem, né? A minha esperança é colocada na pessoa humana, que é uma criatura, eu já estou ralado. E o demônio tem uma preferência maravilhosa de que Jesus saia do altar e ele seja colocado no altar. Como acontece nessas religiões, onde tudo é pedido permissão para os Exus antes de se fazer qualquer coisa. Então você pede a permissão para o demônio, se o demônio te der autorização, você vai fazer. E vai dar certo. Até um certo ponto vai dar certo. Depois as consequências ele não quer saber, porque o demônio não ama ninguém, pessoal. Os idiotas, os adoradores de Satanás, porque uma pessoa que adora Satanás é um idiota, me desculpe eu dizer isso aí. Eles acham que vão receber, estão recebendo favores, mas depois vai ter que dar o troco, porque o demônio não perdoa ninguém, ele não é misericordioso. O demônio torce pela nossa destruição e pela nossa condenação ao inferno. Por isso todas essas ideologias, desde o iluminismo, colocam o homem no centro, né? A força está em você, eu tenho a força, né? A historinha do He-Man. Não, é o Espírito Santo que age em nós. Nós precisamos muito disso, pessoal. Inclusive católicos, pessoas formadas, teólogos que começam a cair nessa autoconfiança que é extremamente perigosa para o crescimento da nossa fé. Porque a gente acaba perdendo o sentido da coisa. Vamos seguindo em frente. A astrologia, através do horóscopo, pretende deduzir da conjunção dos astros, tá? Vocês devem saber, no momento do nascimento de determinada pessoa. É o tal signo, é signo de Virgem, é signo de Leão, né? Seu destino e seu comportamento estão de acordo com esses astros. Não há proporção entre as causas invocadas. A conjunção dos astros e os efeitos que se quer obter, ou seja, a predição de fatos relativos a uma pessoa que depende da vontade livre e da providência divina. Então nós dependemos do uso do nosso livre-arbítrio, dependemos da graça de Deus, né? Da graça de Deus, do uso do nosso livre-arbítrio e da graça para tomarmos decisões, né? Existe um processo que é da natureza, alguns dizem que não é científico, a influência da lua no nosso corpo. Nós sabemos que os antigos tinham, inclusive para podar árvores, eu uso isso aí, mas isso aí não é confiança na criatura, não, estou confiando no movimento lunar da gravidade, nem sei se isso aí tem comprovação científica, mas eu não estou transformando isso numa ação de confiança, dizendo que eu confio muito mais nas fases da lua do que em Deus, não é isso, tá? Isso aí é algo, vamos dizer, da tradição. O caso da forquilha, para ver onde é que tem água, existe um processo físico aí, não é espiritual, processo físico, aí é científico, que às vezes a gente não tem explicação, mas nós não precisamos da fé, não precisamos colocar Deus nessa situação, entendeu? O fato é que o grande problema nosso é a questão da curiosidade, pessoal. A curiosidade, ela também é muito perigosa, porque tem, por exemplo, um católico que está doente, ele tem curiosidade de ir numa outra religião, ele vai lá, ele se contamina nessa religião e vai ficar pior do que ele estava. Pior do que ele estava, e eu falo nisso até em relação aos que se dizem evangélicos.
certas religiões que nos desviam da fé porque Satanás está por detrás delas. Tudo que nos tira a devoção à Santíssima Virgem e ao Cristo crucificado não é de Deus. Já tem um desvio aí, algo que não está certo. E nós queremos o original. O que eu estou colocando aqui para vocês é o original da nossa fé. Não é o que foi engessado, sei lá, anexado. Não. A gente está trabalhando aqui o original. E se a gente quiser ser feliz, né? Nós queremos ser felizes, nós queremos viver a felicidade eterna, nós temos que assumir esse tipo de atitude, né? O mesmo deve-se pensar da quiromancia. Quiromancia, não sei se vocês sabem, é a leitura das linhas da mão que cada pessoa tem diferente. Adivinhação pelo exame das linhas das palmas das mãos, como de qualquer outro tipo de práticas divinatórias, cartomancia, tarô, búzios e etc. O que são práticas divinatórias? Quer dizer, você atribui isso uma força extraordinária de algo que é fora da natureza, né? Uma força da natureza, ou de um Exu desses aí, que é o demônio, né? Na realidade, que está agindo. Eu não posso tornar divino algo que é simplesmente humano. Isso é uma prática divinatória. O que são o uso? Vamos ver agora um pouquinho sobre os amuletos, mascotes e simpatias. Amuletos são pequenos objetos que alguém traz consigo ou guarda, por acreditar em seu poder mágico de dar sorte ou proteger contra perigos. Figas. A figa é um símbolo também meio que satânico, né? Veio da África, representa o ato sexual, né? E tem por detrás uma fertilidade, né? Vamos dizer assim, uma idolatria da fertilidade e do prazer. Trevos de 4 folhas, pé de coelho, ferraduras. Os mascotes são animais aos quais se atribui um mesmo poder. Por exemplo, eu levo o meu cachorrinho, gatinho, bode, né? E assim por diante. Simpatia são certas práticas supersticiosas, objetos usados supersticiosamente para proteger o homem de doenças ou para curá-las. A gente sabe, nesse caso, as benzeduras, as benzedeiras antigamente. Não, a gente não vai dizer assim, olha, está errado, isso aí foi um ato demoníaco, porque as pobres das mulheres antigamente, as senhoras, elas não tinham recurso da medicina e faziam certas orações, inclusive algumas em latim antigo, né? Não sabiam, estava totalmente errado esse latim, faziam a oração com certos ramos tocando sobre a pessoa, né? A falta de ministério dos ministros, dos sacerdotes, levou a essa prática. E também a questão do batismo em casa, que não é válido absolutamente, e não se deve ser feito o batismo em casa, porque ele não tem sentido. Eu já falei isso no curso de batismo aqui, a não ser numa emergência, que a criança esteja muito doente, então a gente confere o batismo. Vocês mesmos, um leigo, pode conferir o batismo em caso, né, que a criança esteja próxima da morte, tá? Aqui também os padres lá que nos deram o curso no Rio de Janeiro, eles falavam desses amuletos que são alguns amaldiçoados. E conta uma história de uma possessão, e é interessante que o demônio ele vai revelando coisas quando o exorcista exige, eu quero saber o motivo porque houve essa possessão, e existem muitos casos, por exemplo, de contaminação de ambientes e tal, que vieram por amuletos que foram trazidos como objetos de lembrança lá da África, pedra, várias coisas assim que eram amaldiçoadas,
e que a pessoa traz para dentro de casa aquilo, né? Máscara de couro, às vezes tem essas máscaras de couro também. Tudo depende da intenção da pessoa que faz aquilo. Por exemplo, se tu faz uma máscara de couro por questão só artística, tu não quer de forma alguma que seja amaldiçoada a pessoa que usar, que tiver exposta aquela máscara, não existe problema nenhum. Sendo que o demônio, ele também, por uma questão artística, ele pode fazer alguma coisa, né? Mas aqui nós nos referimos a quando há uma intenção negativa. Por exemplo, aquelas correntes que passam no sangue dos animais são amaldiçoadas. Guias amaldiçoados. A pessoa que usa um guia, ela está amaldiçoada também. Porque até a palavra guia, né, ela está sob o comando daquela entidade ou daquele Exu, está condenado. Né? Nós aqui recomendamos o uso de medalhas, né, num outro vídeo, porque a medalha é uma proteção, é um sacramental, se for abençoado por um sacerdote, né? E essas guias e amuletos e assim por diante são extremamente perigosos. Tem uma parte da história de Santa Teresa muito interessante, que, se não me engano, é no livro das Fundações, né? Tinha um sacerdote que, infelizmente, tinha uma amante num pequeno povoado, né, lá da Espanha. E a Santa Teresa achou interessante o padre e falou com ele e viu que esse padre estava preso por causa dessa mulher que era meia bruxa, né? E tinha dado para ele uma espécie de um dente de porco, assim, não sei, parece que era um dente de porco, não, um pequeno corno, uma pequena guampinha, tá? Transformada em amuleto, e essa guampinha esse padre infelizmente trazia, acho que por debaixo da batina, né? Aquela ligação que ele tinha com aquela mulher. E por cargas d'água, esse padre confessou Santa Teresa e percebeu nela um nível de santidade muito elevado, e aquilo tocou no coração dele, né? É importante a pessoa ser humilde, né? O humilde, ele sempre abre espaço para a graça de Deus, e o padre acaba relatando para Santa Madre a sua desgraça de vida. E a Santa Madre reza muito por ele, tem vários diálogos, e aí ela pergunta, se não me engano, o que prende ele a ela. E ele mostra, ele diz que ele tem essa pequena guampinha, né? E a Santa Madre diz, o senhor jogue fora isso imediatamente. E o padre, então, ele vai na mata e atira aquele símbolo, né? Mas que não deixava de ser um amuleto que prendia ele à infidelidade ao seu ministério, né? Então são coisas realmente bastante perigosas. A gente vê, por exemplo, no presídio, grande número de presos com guias, né? Eles passam no sangue as armas, tem todo esse tipo de coisa, tudo amaldiçoado, né? São amaldiçoados. E realmente o demônio protege eles. Eu não vou duvidar da proteção demoníaca, mas momentânea, né? Como eu sempre digo aqui, aquilo ali vai acontecer, que o demônio protege eles. Tem casos em que a pessoa desaparece, até mesmo na frente dos policiais, né? Existem relatos, por exemplo, não é bem... os endemoniados, que eu já falei aqui para vocês. Endemoniado é a pessoa que entrega a vida dele a Satanás livremente, ou vai entregando através da prática de pecados mortais que ela vai cometendo, né? Por exemplo, um grande abortista, uma pessoa que já matou milhares de fetos, ele é um endemoniado. Podemos dizer que Adolf Hitler é um endemoniado, Lenin pior ainda, né? Porque nós até aqui no Brasil temos o símbolo de Lenin, né? Que é a foice e o martelo, símbolo de Satanás, sem dúvida alguma. E tem pessoas até mesmo dentro da igreja que acreditam que é esse o caminho do socialismo, né? E já está comprovado, mataram padres, mataram bispos, fizeram horrores,
e ainda tem pessoas inocentes dentro da Santa Igreja achando que esse é o caminho, como também dentro da maçonaria, que é adoradora do demônio, que adora o demônio. Então, são situações bastante complicadas, né, que a gente tem que rezar muito e pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude, e a Santíssima Virgem também. Então, nada de amuletos, nada dessas coisas, tá? Não se pode esperar séria e racionalmente que esses objetos, esses animais ou essas práticas possam impedir males, curar doenças ou dar sorte na vida. Se se der um crédito real a essa pretensa ação protetora dos amuletos e mascotes e a eficácia das simpatias, não por mera brincadeira, por sinal perigosa, pois o demônio pode infiltrar-se nela, teremos mais um caso de invocação implícita do demônio. A pessoa nem sabe que ela está invocando o demônio. E o demônio, ele gosta desse tipo de coisa, né? O que seria esse tal de corpo fechado? Outra prática supersticiosa consiste no recurso a feiticeiros ou pais de santo para obter aquilo que se chama corpo fechado. Isso é invulnerabilidade a agressões com armas brancas ou armas de fogo. Essas pessoas, mesmo que não tenham inteira consciência disso, estão recorrendo ao demônio, de forma, pelo menos, implícita, conforme já foi explicado. E o demônio pode atendê-las, se Deus o permitir, para castigo das mesmas pessoas, desviando os golpes e tiros ou impedindo seu efeito. É bem o que eu havia dito para vocês antes. A maneira de ilustração, transcrevemos a consulta feita por um missionário francês no Oriente. Uma consulta que fizeram com ele através de uma revista eclesiástica. O que o senhor pensa do seguinte fato, do qual foi testemunha ocular? Um pagão desferia golpes de sabre sobre um dos seus correligionários. O sangue deveria brotar em abundância. Ora, o pagão, assim golpeado, tinha apenas algumas manchas negras sobre o corpo. A lâmina do sabre não conseguia penetrar na carne. Os pagãos presentes atribuíram isso aos numerosos amuletos levados por aquele que recebeu os golpes. O demônio teria, em certos casos, recebido permissão de proteger seus adeptos nesse mundo, com a condição de torturá-los no outro. Então, a sedução do mal é muito grande, né? E se você cair nisso, vai acontecer coisas aparentemente maravilhosas. Até malas de dinheiro podem aparecer na tua porta, se tu começar a se envolver com o demônio, né? A revista, depois de dizer que é difícil de pronunciar sobre o caso concreto, assim à distância, dá, entretanto, uma solução em doutrina. O fato em questão, por mais extraordinário que seja, não nos espanta. Nós seríamos levados a crer que ele vem do demônio porque não ultrapassa de modo algum seu poder. A história nos mostra que o demônio conservou, sem dúvida, com a permissão de Deus, nas nações ainda pagãs, o poder que ele tinha outrora no mundo idólatra. Em consequência, ele teria, em certos casos, poder e permissão de proteger seus adeptos, que lhes são fiéis, e também de punir aqueles que cederam a ele, quando eles desobedecem a seu Senhor. Como o homem é composto de um corpo e de uma alma, Deus se serve de sacramentos, de sinais exteriores, para lhe dar sua graça e proteger. Do mesmo modo, o demônio, que por orgulho e por ódio e vingança quer imitar, ao menos maquiar
os sinais exteriores, a utilização de amuletos, etc., para chegar aos seus fins. Então é o seguinte, o demônio ele sempre inventa coisas para que a gente possa se desviar da fé. Ele sempre está inventando coisas, né? E a pessoa que tem curiosidade, a pessoa que não reza, que vive na fraqueza espiritual, porque Deus pode permitir, por exemplo, a possessão até de um santo, né? Pode acontecer. Mas a possessão, já expliquei aqui, ela não é tão negativa, não é negativa no sentido do consentimento ao mal. Porque o demônio pode te utilizar o teu corpo, e você não comete nenhum pecado venial com isso, tá? Agora, o endemoniado é aquela pessoa que está muito distante da graça de Deus, e por isso é muito difícil que essa pessoa possa se salvar. Bom, aí vem no nosso caso, que eu já fiz aqui uma exposição sobre o uso de medalhas, cruzes e orações específicas para a proteção. A medalha de São Bento, que está aqui, medalha de Nossa Senhora Imaculada Conceição, a medalha do escapulário, o escapulário e assim por diante, né? Todas essas devoções são muito importantes, esses objetos bentos, para a nossa proteção. E é interessante que o demônio reconhece esses objetos abençoados, porque ele odeia tudo que é sagrado. Uma estola de um sacerdote, a bênção do sacerdote, a água benta, o demônio odeia. E é bom que a gente tenha água benta em casa. Algumas pessoas usam também o sal, devidamente abençoado e exorcizado pelo sacerdote, tudo bem, né? Isso é importante. Nós temos ainda alguma coisa sobre os malefícios, né? Que depois nós vamos trabalhar no próximo vídeo, mas assim, vamos dizer, é importante nós mantermos a linha do nosso pensamento, pessoal, no sentido de que nós não aceitamos o mal, nós não queremos o mal, nós estamos mostrando uma face desse mal, e a moda hoje, que é as pessoas se enganarem a elas mesmas, essa é a moda, achando que vão encontrar a felicidade nelas mesmas e não no Criador, porque se nós começarmos a nos observar e a refletir, nós vamos ver que somos criaturas, não somos Criador. Nós encontramos a nossa realização no Criador, e a realização definitiva nossa será a visão beatífica de Deus. Quando nós pudermos ver a Deus face a face, para isso oferecemos nossas penitências, nossas orações, tudo que nós pudermos oferecer a Deus, as nossas doenças, para já vivermos o purgatório nessa vida, de preferência, pagarmos todas as penas dos nossos pecados aqui, para que então nós possamos estar um dia na glória de Deus. E nada do que nós estamos vendo aqui, pessoal, é uma brincadeira, é algo seríssimo, porque está relacionado com a nossa salvação. Eu não quero de forma alguma fazer competição com outras religiões, não é isso. Não é essa a finalidade, não é fazer o que se chama de proselitismo, mas o nosso dever é mostrar a verdade e dizer, né, esta eclésia anula salvos, fora da igreja não há salvação. É bem claro o dogma do Concílio de Trento, que foi depois reinterpretado pelo Concílio Vaticano II, mas ele ainda é válido e é verdadeiro, né? E nós temos que ajudar essas pessoas de outras religiões a se tornarem cristãs e receberem o santo batismo, mas não vamos forçar ninguém, a gente mostra a verdade para essas pessoas, porque Jesus disse que a verdade nos tornará livres, né? E nós queremos essa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, almejamos pela cidade eterna, pela cidade de Deus, pela vinda de Cristo Rei, quando todas as coisas serão restauradas. Nós temos essa ânsia no nosso coração. E o tempo do demônio é um tempo breve,
quando for restaurado todas as coisas, nós não... Aliás, depois dessa vida nós já não temos mais tentações. Nós vamos aguardar o reino definitivo de Deus, já saboreando a felicidade eterna, aí quando todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas, no livro do Apocalipse essa frase é importante, então aí nós vamos ter a feliz ventura, vamos ser bem-aventurados lá na eternidade e no céu. Muito bem, encerramos esse nosso assunto aqui, eu agradeço a atenção de vocês, vamos divulgar esses vídeos, esse canal, não para nossa glória, para a glória de Deus, para que muitos cristãos, muitos católicos entendam o sentido da nossa fé. E Deus os abençoe e até a próxima colocação.